Fala, minha amiga Jordano, fala, minha amiga Jordana. E aí, tudo bem com você? Preparado, motivado, determinado? Pois é, esses são os caminhos que vão nos levar à nossa aprovação. Eu sou o professor Rodrigão, professor de História aqui do LJ Aulas, e é um prazer estar na sua companhia, contribuindo sim com a sua aprovação. E não há notícia melhor do que os nossos LJortanos, nossas LJortanas, melhorando de vida, crescendo e nós contribuindo para que isso seja realidade, tá bom? Vamos lá então, né? Vamos trabalhar aqui dando continuidade ao nosso estudo de Brasil Colônia, né? Um assunto importante, União Ibérica, tá bom? União Ibérica vai levar logo na frente, né, a crise na economia açucareira. Como assim, professor? Calma lá que eu já te explico, tá bom? Então vamos lá. União Ibérica, tá? Vai de 1580 até 1640, correto? O que vai acontecer? Ibéricos são Portugal e Espanha, tá? Não chega a ser bem uma união, não, porque é a Espanha que vai invadir Portugal, tá? O rei de Portugal, Dom Henrique, morre sem deixar herdeiros, tá? E o rei da Espanha, Filipe, que nessa linhagem, né? Porque na época os casamentos eram feitos à base de interesses econômicos, certo? Então assim, o Filipe II, né, buscando a sua linhagem, percebeu que ele era descendente também e que ele deveria ter parte no trono português. O que ele faz? Tinha outras pessoas querendo, ele invade Portugal e toma o trono na marra. Então o que é a União Ibérica? É a invasão espanhola a Portugal, correto? Os espanhóis vão dominar o trono português. E quando isso acontece, a Espanha vai se tornar um dos maiores reinos do mundo, porque não domina só Portugal, domina também as suas colônias. Dentre elas, quem? O próprio Brasil, correto? A União Ibérica vai ter algumas consequências. Para o Brasil, e isso aqui é uma consequência interna, tá bom? Para o Brasil não altera muita coisa não. Porque o que vai acontecer? Os espanhóis mantiveram a liberdade de culto, né? Mesmo porque o Brasil é um país católico e a Espanha tanto quanto Portugal também, então isso não teve diferença. Outra questão é que os espanhóis mantiveram os mesmos servidores administrativos, ou seja, quem estava trabalhando para Portugal foi mantido pela Espanha, não alterou nada. Então, a União Ibérica para o Brasil não houve nenhuma consequência. Agora, para Portugal, que é uma consequência externa, sim, houve e não foi nada positivo não, tá bom? Por quê? Primeira coisa, lembra sempre que Portugal era aliado de quem? Da Holanda no comércio açucareiro. O problema é que a Espanha tinha rixa com a Holanda. Então assim que o Filipe II assumiu, o que ele fez? Todos os reinos espanhóis, né, estão proibidos de comercializar com a Holanda. Por que a Espanha tinha essa rixa com a Holanda? Justamente pelo fato da Holanda já ter sido uma colônia espanhola e ter conseguido a sua independência. Então a forma da Espanha dificultar ao máximo a vida da Holanda foi fazendo isso, tá bom? Então assim, consequência para o Brasil, ou para Portugal é o seguinte: rompimento com a Holanda. Segunda consequência, né, perca de colônias. Portugal vai perder suas colônias, não todas, mas uma parte, tá bom? Então, portanto, anota aí, União Ibérica foi péssimo para Portugal. Após a União Ibérica, a economia portuguesa entra em crise aguda, tá bom? Aí o que vai acontecer? Quando, né, os holandeses foram proibidos de comercializar com o Brasil, né, eles tiveram a seguinte noção: eu, mesmo gastando com a guerra, mesmo gastando com soldados e tudo, com essa invasão, eu quero invadir sim, porque o lucro compensa. Só quero fazer um parêntese na aula aqui. Presta atenção. No meu ponto de vista, né, e meu ponto de vista não cabe, eu quero que você reflita junto comigo, é o seguinte: a Holanda agiu de cabeça quente, né? Porque o que acontece? Ela vai ser expulsa do Brasil, tá? Mais ou menos ali por volta de 1648. E o que acontece? Ela vai produzir açúcar nas Antilhas. Ela mesma, sozinha, vai produzir. Então, assim, ela precisava ter invadido o Brasil? Não. Ela simplesmente poderia ter ido produzir açúcar em outro lugar, que ela ia em menos tempo ganhar mais dinheiro.
mas como ela agiu por impulso, ela tentou invadir o Brasil e consegue, tá bom? Então aqui nós vamos ter as invasões holandesas. No ano de 1621, né, os holandeses, na verdade assim, eu quero que você anote aí, Companhia Ocidental das Índias, tá? Tá anotado aqui para nós, Companhia Ocidental das Índias. Eu quero que você faça uma observação, tá? Dá um pause no vídeo aí, anota, depois anota a observação, tá ok? Então assim, a observação que eu quero que você faça é a seguinte: a Companhia Ocidental das Índias, ela era uma companhia privada, tá bom? Portanto, que não era do governo holandês, mas o governo holandês apoiava a Companhia Ocidental das Índias. Ela tinha várias funções. Uma delas era de conseguir dinheiro para poder invadir o Brasil, correto? Então, o que vai acontecer aqui? No ano de 1624, eles invadem a Bahia, tá bom? Só que o negócio é o seguinte, ó, pensa aqui o seguinte comigo. Imagine que algum país tenta invadir o Brasil, começando por onde? Por Brasília. Você acha que ia dar muito certo? Sim ou não? Não, né? Porque Brasília é onde está a capital, né? Brasília é a capital federal? Não. Na verdade, Brasília é a capital federal. O que não é a capital é o quê? É o Distrito Federal. Então vamos refazer aqui a questão toda. Imagine que um país tente invadir o Brasil, começando pelo o Distrito Federal, certo? Ia dar muito certo? Não ia, porque o Distrito Federal, né, tem ali a parte de Brasília que é a capital federal, correto? Ótimo, agora sim. E aí, nesse sentido, as Forças Armadas estão lá em Brasília, a grosso modo, né? Quem já foi lá, visitou perto do Palácio do Planalto ali, o quartel-general do Exército, os oficiais de maior patente moram por ali também. Então não deu certo, da mesma forma que nessa época, tá bom? Eles foram expulsos da Bahia no ano de 1624. Tomaram um prejuízo danado os holandeses. Por quê? Gastaram para invadir, não conseguiram, tiveram baixas no seu contingente, né? E o que vai acontecer? No ano de 1628, eles vão conseguir aprisionar em alto mar navios espanhóis carregados de ouro e prata. Ó, para você ver. Os holandeses conseguem, tomar ouro e prata da Espanha. E eles vêm e vão invadir o Brasil em 1630. Agora aonde? Em Pernambuco. Anota aí para nós, tá bom? Na capitania de Pernambuco. E aqui nós vamos ter o governo do Maurício de Nassau, tá bom? Que vai de 1637 até 1644. Por que está circulado aqui? Perceba que a União Ibérica vai até 1640. O Maurício de Nassau sai do Brasil em 1644, ou seja, 4 anos após já ter terminado a União Ibérica. Portanto, mesmo com o fim da União Ibérica e Portugal restabelecendo seu controle, os holandeses não estavam nem aí, eles queriam ficar no Brasil mesmo, tá bom? Só quero fazer um parênteses aqui na aula, antes de falar acerca do Maurício de Nassau, uma coisa importante, tá bom? O negócio é o seguinte, o fim da União Ibérica, vai ter o fim através da Guerra de Restauração, tá? Guerra de Restauração vai ser aqui em 1640, eu quero que você faça uma observação aqui abaixo, ó. Em 1640, Guerra de Restauração, que é diferente, para quem não sabe o sinal, mas acho que a maioria já domina, sinal matemático, é diferente de que a Revolução Liberal do Porto, a Revolta Liberal do Porto, tanto faz. Por quê? A Revolta Liberal do Porto é a expulsão dos franceses de Portugal, ali no ano de 1820. Quando a corte portuguesa estava no Brasil, enquanto a Guerra de Restauração ocorre aqui em 1640 e é o que? Onde os portugueses voltam a ter um rei, viu? Então assim, anota essas duas coisas aí para nós, porque elas são diferentes e na hora da prova vai querer confundir isso na nossa cabeça e nós não vamos cair nessa, tá bom? Agora vamos lá, voltando aqui na administração holandesa no Brasil, correto? Então, o Maurício de Nassau, ele é a chave para entender tanto o motivo pelo qual os holandeses tiveram, sim,
um bom êxito na sua administração, quanto para entender por que entrou em crise. Então a questão é entender o Maurício de Nassau, a função dele. Primeira coisa, o Maurício de Nassau, ele era funcionário da Companhia Ocidental das Índias, tá? Ele era funcionário. Então assim, ele permitiu, ele vai ser o administrador. Ele permitiu que houvesse liberdade de culto. Vale frisar o seguinte, os holandeses, eles são protestantes. E o Brasil é o quê? Católico. Então ele permite liberdade de culto, agrada os senhores de engenho, vai fazer amizade com eles aos poucos, né? Vai sabendo lidar com essas pessoas. Concede empréstimos para tentar aumentar a produção. Quanto maior a produção, o quê? Maior o lucro da onde? Né? Da Holanda. Então, por conta disso, eles vão fazer esses empréstimos. E outra coisa, o Maurício de Nassau, ele vai modernizar a cidade de Recife, tá bom? Cidade de Recife, anota para nós aí. Vai ser chamada de Cidade Maurícia. Cidade Maurícia vai ser o epíteto. O que é epíteto, né? É o apelido, né, da cidade de Recife. E o Maurício de Nassau vai modernizar, vai tentar dar um ar mais europeu para essa, né, cidade, para essa vila aqui em relação a Recife, correto? Beleza. Inclusive ele vai trazer artistas, cientistas, tá bom? Importante a gente frisar isso. Só que aqui nós vamos ter o 5.7.2, que é a expulsão dos holandeses. Por que os holandeses foram expulsos? Que é o seguinte, o Maurício de Nassau sai em 1644, correto? Com a saída do Maurício de Nassau, a Companhia Ocidental das Índias, primeira coisa, vai começar a cobrar os empréstimos. Então, os senhores de engenho vão ter que pagar. E alguns não vão ter condições, vai começar a gerar insatisfação. A segunda coisa, e isso foi concomitante ao mesmo tempo, os holandeses, a Companhia Ocidental das Índias, acabou com essa liberdade de culto. Portanto, só pode manifestar sua fé se for o quê? Protestante. Isso aumentou ainda mais a insatisfação luso-brasileira, tá bom? Então nós vamos ter esse início dessa insatisfação. E aqui uma batalha importante, Batalha dos Guararapes, tá bom? Vai ser travada de duas maneiras aqui, 1619 e 1648, demarcando a expulsão definitiva dos holandeses e a vitória dos portugueses, né, e dos brasileiros também. O que vai acontecer? Eu quero que você marque, anote esse negócio. Parça é bom, né? Você é meu parceiro, toca aqui, né? Agora você passa, marca texto aí, né? Se não tem marca texto, pode passar a língua também, que é o gosto do conhecimento, né? Faz parte. Então, assim, o que acontece? Essa Batalha dos Guararapes, ela vai querer ser confundida, as provas vão querer jogar pra gente, dentro das batalhas da onde? Da Guerra do Paraguai. Por favor, não marca Batalha dos Guararapes lá na Guerra do Paraguai, porque não houve, foi aqui na expulsão dos holandeses, correto? Quando os holandeses são expulsos, aqui nós vamos ter a crise econômica, correto? Por que a economia portuguesa vai entrar em crise? Um dos motivos eu já te expliquei, perca das colônias, tá bom? Portugal perdeu parte de suas colônias e as colônias são que sustentam a metrópole, né? Porque é onde vai haver toda a exploração e tudo. Então, quando perde parte dessas colônias, a situação fica difícil. Piorou quando a Holanda começou a produzir açúcar onde? Nas Antilhas. Quando a Holanda começa a produzir açúcar nas Antilhas, o preço do açúcar no mercado europeu cai em 50%, viu? Então, nesse sentido, o que vai acontecer aqui, meus amigos? Não é? Vai acontecer que a economia portuguesa entra em crise, uma crise violenta, e, para fechar aqui, cenas do próximo capítulo, mas quem tem dúvida de que Deus existe, o que acontece? Os portugueses vão descobrir o ouro, tá bom? A economia que estava em crise, ela vai voltar a crescer por conta do ouro, tá bom? Mas isso aqui são cenas dos próximos capítulos. É um prazer estar na sua companhia, contribuir com a sua aprovação e nós voltamos daqui a pouco, tá bom? Valeu, até mais.